A análise do valor agregado não é de forma nenhuma uma coisa nova. É uma coisa já há bastante tempo conhecida e maiores referências dessa informação, desse tema, pode ser encontrado na internet, mas também pode ser lido mais rapidamente no nosso material distribuído na página 108, onde fala sobre a análise de desempenho do projeto. Então, tanto na internet como no site do Departamento de Defesa americano, como em diversas publicações, a análise do valor agregado tem o objetivo de deixar entender o quanto a equipe de execução, a equipe do projeto, particular equipe de execução, o quanto essa equipe está agregando aos envolvidos, o quanto essa equipe está agregando de valor, de patrimônio ao cliente, ao pedinte, ao projeto. As curvas, os gráficos são muito bonitos, mas nós vamos mostrar isso por conta das medições que nós fizemos. Eu vou pegar as medições daquele método que nós fizemos de apenas medir, sem não verificar nenhuma atitude, sem não promover nenhuma ação para resgatar. Vamos pegar aquele conjunto de medições que foi feito, sem se preocupar com compromisso de resgate. Era o arquivo 2, versão 2, versão 201, 2001. Vamos pegar a versão 2. Nesse arquivo versão 2, quando nós colocamos botão direito, análise do valor agregado na forma de diagrama, nós recebemos essa tela de montagem do gráfico que representa esse valor agregado. Ao invés de partirmos direto para a produção dessa informação e, com isso, procurar a explicação e o significado no nosso projeto, vamos a uma avaliação mais genérica. Vamos imaginar que nós temos um projeto que leva um tempo para ser produzido, para ser construído. Esse é o tempo de vida do projeto, que vai do início ao término, do início ao fim. Enquanto o projeto não existe, não há gasto nenhum. Por outro lado, nada foi criado, desenvolvido ou construído. Porém, quando o projeto acaba, termina, um valor, um montante de recurso financeiro foi gasto. Então, no começo, nada é gasto. No final, tudo combinado é gasto. Se nós temos um eixo de tempo e um eixo de custo, nós podemos dizer que o projeto, quando acaba, quando termina, representa um valor em moeda gasto. E é claro que esse valor em moeda, unidade monetária, ele serviu para produzir algo. Então o dinheiro, esse valor, está diretamente ligado e proporcional a esse algo. E esse algo é feito por vários pedaços. Esse projeto tem várias entregas parciais,
vários pacotes produzidos, digamos pacotes em quilos, em metros, em peças, que somados dão um projeto. Mas se todos transformados fossem em dinheiro, a soma de todos os pacotes daria o valor total do custo do projeto. Então, ao final do projeto, nós temos todo o trabalho do projeto, todo o escopo do projeto e todo o gasto do projeto. Eu representei através de uma linha reta, mas a figura mais tradicional é aquela curva, na forma de S, que nós vimos no tópico 4. Bom, isso posto, tendo uma base de referência de tempo e tendo um compromisso de produção com consumo de materiais, eu tenho essa linha azul como linha de referência de produção, de gasto, de empenho. Vamos imaginar que eu dividisse o período desse projeto de execução em 4 partes. E quando eu estivesse nesse momento do tempo, eu resolvesse avaliar o estado da produção. Ora, se nós estamos a 1/4 do tempo, nessa nossa modelagem de exemplo, se nós estamos a 1/4 do tempo, nós deveríamos encontrar aproximadamente 1/4 da produção pronta. Vamos então quantificar para ficar mais fácil o entendimento. São 100 metros de muro. E cada metro custa 1 unidade monetária. Se quando nós chegamos a 25% do tempo, que nós vamos chamar aqui de primeira semana. Se nós chegarmos na primeira semana e encontrarmos menos metros de muro, na primeira semana eu pretendo encontrar 25 metros de muro, que equivale a 100 metros de muro no total. Se eu encontro menos que 25 metros de muro, então eu estou com menos muro, menos patrimônio que eu planejei estar nessa data. E se eu ainda fosse mais uma vez na segunda semana e encontrasse menos metros de muro que o que eu deveria possuir na segunda semana, eu posso dizer que eu estou com menos patrimônio que eu estaria pela programação e pelo planejamento com a equipe de execução e com o gerente, com a equipe de controle também. O muro é o que está sendo agregado ao meu patrimônio, é o que está valorizando o meu patrimônio. O muro é aquilo que está incorporando aos meus ativos, ou que deveria incorporar nas quantidades combinadas. 25 aqui, mais 25 aqui, mais 25 aqui, e ao final de 4 semanas eu estaria mais rico 100 metros de muro. Mas a equipe de execução, por algum motivo, está produzindo menos, está agregando menos. Essa linha vermelha mostra que a equipe de execução está atrasada em relação ao planejamento. Se eu pudesse fazer uma linha de projeção
eu veria que eu vou chegar a 100 metros de muro muito depois repetindo, muito depois do dia combinado. Se nada for feito, e aí eu repito, se nenhuma atitude de correção de desvio for feita, o simples monitoramento me apontará para um grande atraso do recebimento do meu patrimônio. Está sendo mal agregado, está sendo mal incorporado esse muro ao meu patrimônio. Então, essa análise que eu estou fazendo é uma análise do valor que deveria ter sido adicionado, agregado e não foi. Então, nós temos aqui um projeto, um empreendimento, cujo controle não foi atuante. Agora, para piorar a situação, nós poderíamos dizer o seguinte: se cada metro de muro custa 1 unidade monetária, e aqui eu fiz 23 metros, e cada metro custa 1 unidade monetária, eu deveria ter gasto 23 unidades monetárias. Eu deveria ter gasto 25 e ganho 25 metros de muro. Mas, na verdade, eu gastei 23 porque só fizeram 23 metros de muro. Eu estou atrasado, mas pelo menos o muro está me custando o valor combinado, 1 metro por muro. Porém, na segunda semana, eu posso ter a surpresa de encontrar não os 50 metros de muro, e sim 27 metros de muro, mas que está me custando o equivalente a 30 metros de muro. Eu tenho, então, recebido 27 metros, estou pagando como se fosse 30, mas eu deveria ter recebido 50 e pago 50. Ou seja, além de eu estar atrasado na produção vermelho-azul, eu agora estou com um muro mais caro, porque eu estou pagando mais unidades monetárias pelo mesmo número de metros de muro. Ou seja, 27 metros de muro me custam o equivalente a 30 metros de muro. Se nós fizéssemos uma projeção desse comportamento, nós teríamos alguma coisa assim. Esse muro não só vai acabar muito tarde, como também vai ficar acima do valor combinado. Vamos ver? Ele vai ficar acima do valor combinado. Nós temos aqui o valor final e nós temos aqui o valor original. Nós temos aqui a data original e temos aqui a data final. A análise do valor agregado me deixa perceber que aquilo que eu planejei de receber como valor de custo e como valor no momento
eu, nesse caso do exemplo, não estou recebendo nem no momento, nem no valor combinado. Resumindo, como não houve, durante essas duas medições, nenhuma ação corretiva, aparentemente, nesse exemplo, o valor agregado está muito ruim, tanto no tempo quanto no gasto. Essa análise que eu estou fazendo é a análise do valor que a equipe do projeto está tendo em relação a me retornar com o investimento, com o gasto que eu me propus a ter. No nosso projeto, a linha azul chama-se a BCWS, a linha azul. E eu vou pegar o componente de custo BCWS. Vamos ver como fica só o trabalho programado, o valor a ser incorporado que foi feito pela linha de base. Por dia, para fazer um gráfico mais rico, e vai ser na cor azul, como nós falamos, azul. Trabalho planejado, o valor agregado planejado vai aparecer aqui. Eu vou, pela propriedade, jogar 350 de altura, eu vou encolher de maneira que possa aparecer o BCWS, que é o planejado, dentro do tempo do projeto. É uma curva, quase que uma curva em forma de S, mostrando que ele acaba nesse dia e que eu vou recebendo o meu projeto nessa forma de distribuição. Agora, eu posso fazer com que o conteúdo mostre o trabalho agendado agora comparado com o trabalho planejado. Temos o BCWS, que é o trabalho azul combinado. O BCWP é o trabalho vermelho produzido. BCWS azul, BCWP vermelho. E como o projeto não começou, nós temos as duas linhas coincidentes, porque como ele não começou e nada foi feito, o linha de base, que é o BCWS, é coincidente com o BCWP, que é o a produzir, programado a produzir, e essa linha pontilhada mostra o dia de referência, ou seja, se hoje é início, nada foi agregado, nenhum valor foi agregado, e essa linha vermelha ou azul é a programação de agregação de valor. Mais uma vez, em conteúdo, eu vou escolher o ACWP, que é o dinheiro gasto para produzir o trabalho vermelho. Dinheiro gasto para produzir o trabalho vermelho é o ACWP, que nós escolhemos a cor verde. Cor azul, vermelho, verde. E a programação de recebimento coincide também por ser sinérgico em toda a história de futuro.
Nós não começamos o projeto. Imagine que nós peguemos agora a versão final. É a quinta versão, é a quinta medição do projeto todo. Eu vou pedir para construir essa curva do projeto, valor agregado, diagrama, e vou querer ver trabalho planejado da linha de base, referência contratual, trabalho realmente realizado e o dinheiro realmente pago pelo trabalho realizado. Componente de custo. Bom, linha de base nós escolhemos azul. A produção real vermelha e o dinheiro gasto para pagar a produção real verde. No tempo de dias. Vamos encolher isso aqui. Vamos encolher esse aqui. Projeto inteiro. E eu vou aumentar aqui para 600. Aqui nós podemos ver que o projeto terminou. E se nós dermos uma ampliação nessa área, nós vamos ver que o projeto deveria acabar no azul, porém acabou no vermelho, no dia do vermelho, e que nós tivemos uma previsão de gasto no azul ou vermelho, e que de fato aconteceu o gasto no verde. Podemos dizer que esse projeto teve uma variação de custo e teve uma variação de prazo, que eu vou escrever aqui, tempo. Essa variação foi pequena nesse projeto, mas fica claro que, embora a variação seja pequena, um dia ou dois pode vir a trazer uma multa contratual, uma penalidade muito grande. Olhando assim com o zoom, analisando o passado, nós temos que começou, aqui o vermelho aponta estar abaixo do azul, ou seja, a produção entregue ficou aquém do programado, a produção vermelha abaixo do azul, a produção vermelha continua abaixo do azul, o tempo todo a produção vermelha, aqui a produção vermelha e o azul estão síncronos, mostrando que nessa época o projeto entrou em harmonia, previsto, realizado. Porém, fica claro que nessa época houve uma grande defasagem do verde e do vermelho. O vermelho é o produzido e o verde é pago pelo produzido. Começou a se gastar mais do que deveria para produzir a mesma coisa. Tanto é que ao final do projeto o valor ficou superior ao valor combinado. Esse é o projeto que nada se fez. Vamos pegar aqui o projeto da série 22.000,
onde tem a quinta medição, onde nós vamos fazer de novo a análise do valor agregado, diagrama, custo do azul planejado, vermelho produzido, BCWP, verde realmente pago pelo vermelho. Tem que escolher, né? Escolhendo o custo. Por dia, para exemplificar a curva S. Bom, azul é a linha de base, referência contratual. Nós estamos combinando como convenção aqui. Vermelho é a produção e verde é o dinheiro pago pelaquilo que foi produzido. Vamos colocar 600 de altura e vamos pedir para reduzir ao máximo os espaços de planilha para que nós tenhamos uma visão dessa curva. Ela está diferente da outra. Vamos olhar essa diferença ao final. Aqui nós temos o azul coincidindo com o vermelho de alguma forma. O verde acima do vermelho e do azul. Eu vou copiar esse gráfico e vou colar novamente no editor de imagem para nós colocarmos ele em ampliação. Nós temos um gap bem maior de custo, porém nós temos aqui um detalhe discreto, porém bem interessante. O projeto terminaria no azul aqui, porém ele terminou no vermelho aqui. O projeto teve um ganho de 1 dia e meio por conta das ações corretivas. Claro, conseguimos um ganho de prazos, que é o foco do CPM, mas às custas de uma despesa maior. Analisando o longo do caminho, nós vemos que no começo o projeto tinha uma proposta azul e um desempenho ruim vermelho. Tanto é que houve ações corretivas e houve a tomada de ações corretivas e ações preventivas. Chega aqui, eles já entram em sintonia azul e vermelho, sendo que aqui nesse ponto o vermelho, que é o realizado, fica acima do azul planejado. Aqui mais uma vez o vermelho fica acima do azul planejado e aqui ele fica um pouco abaixo. Porém, ao longo de todo o projeto é crônico que o verde sempre está acima do vermelho, ou seja, o pago pelo produzido fica sempre acima do produzido. Está sendo sempre mais cara a produção por algum fator a ser identificado, a ser analisado. A equipe então do projeto vê, no começo do projeto ou no fim do projeto, todo o comportamento. Como é que a equipe veria no meio? Vamos ver no meio? Essa foi ao fim, esse eu vou reduzir, vou chamar a medição 22 e 3. Vamos ver, eu vou colocar na tela os dois gráficos, sendo que aqui, botão direito, valor agregado, diagrama, componente de custo,
por dia. Combinado azul, contratual. Vermelho, produzido de fato. E verde, o quanto se pagou pelo produzido de fato. Aqui nós temos 300 de tamanho. E aqui nós vamos ter 300 de tamanho. Estamos com as duas curvas, uma com o status no meio do caminho, projetando o futuro. Status no meio do caminho, projetando o futuro. A outra já com o futuro consolidado. Então nós temos aqui uma região projetada enquanto medição número 3. Aqui, nenhuma projeção porque o projeto acabou. Na medição número 2, mostrando a curva, dessa vez fazendo mais rápido. Para ganhar tempo, azul programada, contratual, vermelho realmente executada e em verde quanto se pagou. Nesse caso aqui, nós temos a data de status aqui, sem nenhuma previsão de vermelho em cima, azul embaixo, mas com a garantia de um verde já acima do previsto. Como o futuro agora virou passado na última medição, vemos os vermelhos. Como eu estava na medição 4, com um vermelho já passado em adiantamento à produção e com o outro vermelho em avaliação, podemos entender que a análise do valor agregado é uma técnica conveniente de avaliar previsto real produzido, previsto real pago. E essa técnica disparou 2 indicadores. Um indicador de desempenho previsto real pago e de desempenho previsto real produzido. Esses indicadores, se o previsto é igual ao real, sempre tem que dar 1. Se o previsto produzido é igual ao previsto realizado, é 1. Nada mais que a obrigação de manter a produção em dia. Se o previsto pago contra o previsto produzido for 1, nada mais justo que pagar exatamente ou custar exatamente aquilo que foi programado. Quando o indicador sai do 1, é que os problemas começam a acontecer. Quando o projeto estava no seu final, que é esse aqui, eu vou colocar aqui que o conteúdo não é mais o custo da linha do valor agregado, e sim o CPI, indicador de custo, e o SPI, indicador de custo. Todos devem estar girando em torno do 1. CPI vermelho, SPI azul. Eu vou botar valores. Valores, propriedades, valores. A escala de tempo vai ser alterada para semana. Nós já temos aqui uma percepção diferenciada. O SPI é produção. Produção boa, 15% abaixo, 40% abaixo, 30% abaixo, 3% abaixo, 1.
Esse projeto da série 22 é um projeto que foi controlado. Na primeira medição encontramos um problema grave, ações corretivas, e depois, por um problema qualquer, ainda de desempenho azul de produção, ações preventivas, e o projeto acaba quase que por terminar em 1. Por outro lado, ainda respeitando as ações preventivas e corretivas, todas foram tomadas com foco no prazo, CPM. Então, os custos foram colocados em segundo plano. Nós podemos ver em azul que o CPI de 1 passa para 0,98, está em vermelho, 0,92, e ele não volta a ficar 1. Ele termina o projeto em 0,96. Esse indicador, então, diz o seguinte: o projeto terminou 4% mais caro. O muro ficou 4% mais caro. Se previa gastar 100 mil para fazer o muro, gastamos 104 mil. Ao final do projeto, tivemos um valor superior ao valor combinado. O valor agregado se mostra depreciado. Vamos ver o projeto que não era bem comportado, não foi bem controlado, que é o da série 2000. Já está aberto, então eu posso abrir ele aqui. Eu não vou ver o valor acumulado agregado, eu vou ver o SPI e o CPI. Por semana, mostrando os valores, eu termino o projeto, claro que foi de forma aleatória. Eu tive um desempenho de custo e tempo muito ruins aqui. O projeto termina com 0,98, 2% a mais de custo. Mas ele estourou o prazo, ele passou do prazo. Então, esses 102 mil, porque se o muro era 100 mil, está 2% mais caro, esses 102 mil podem não ser 102 mil. Podem ter uma penalidade por conta de um atraso por passar do prazo, fator crítico de sucesso dentro da metodologia CPM. Existem outros indicadores que apoiam essas análises, e essa análise é do valor agregado, o quanto foi agregado ao cliente, o quanto foi agregado ao patrimônio, ao projeto, por conta do gerenciamento. O bom gerenciamento, cujo o foco do sucesso está nas medidas de controle e monitoramento, ele se preocupa em monitorar e avaliar, dentre outras coisas, o valor que está se produzindo contra o valor que estava programado a ser produzido. CPI e SPI são os dois indicadores chaves para o controle do projeto pelo método do valor agregado, que é muito consoante com a metodologia do caminho crítico. Foram desenvolvidos praticamente juntos. E, mais uma vez, a metodologia do caminho crítico, ela dá apoio ao controle do tempo. Garantias de ações que garantam, que preservem os prazos finais de conclusão. Nós vimos, na parte de controle, os perfis diferentes das equipes de planejamento e controle. Nós vimos
o plano de trabalho ser apresentado à equipe de execução e, ao final, se transformar num registro de dados, a rotina se estabelece, fizemos 5 medições, claro que um projeto pode ter muito mais que 5 medições, o processo de monitoramento não é algo tão simplório, periódico, linear, ele tem que ter uma inteligência por trás, uma estratégia por trás do processo de avaliação. A análise dos valores é fundamental para tomar as medidas corretivas, preventivas e preditivas, e o valor agregado, aqui considerado parte 1, trouxe para nós indicadores de sucesso, indicadores de referência, de qualidade de controle, de qualidade de projeto. A nossa produção, agora, com herança de todos os materiais do E1 ao E4, prevê a produção de um arquivo E5. A produção do arquivo E5 é realizar a medição ou realizar 5 medições em um projeto, e essas 5 medições vão trazer consequências que, no nosso caso do exercício, sem a medida compensatória, sem a tomada de decisão para ações e atitudes, vai nos levar a ter análises do resultado das medições, análise do valor agregado dessas medições e desse projeto. Você esteve no tópico 5, na aula 5, do curso CPM Ultralight Spider Project. Eu, Marcos Posse, acompanhei vocês nesse penúltimo módulo do nosso curso.